Olá para você! Como prometido nos comentários, está aqui o capítulo 59 do mangá, Graveto Reforçado nível 99, intitulado O Último Capítulo 6. Mas antes de tudo, deixem seu like, isso ajuda muito o canal. E lembrando que o seu comentário é muito importante para mim. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nada. E agora sim, bora pro vídeo. No capítulo anterior, o pecado do ciúme se fundiu à terra de Chronolife, para assim aumentar seu volume, ficando até maior que as montanhas, que começa a criar uma nova forma, criando escamas como se fosse algo marinho, chegando enfim em sua forma definitiva, se transformando em uma criatura das profundezas, e seus status, Leviatã, o dragão marinho, o pecado do ciúme. O prota se pergunta se essa é sua verdadeira identidade, mas enquanto questionava isso, o prota avistou algo em cima da cabeça do chefão, com ele olhando com mais clareza, e percebendo que quem está ali é Amor, que está sendo usada pelo pecado como escudo, pois ele pensa que o prota não vai atacar se Amor estiver em sua cabeça. O prota percebe que Luna estava mentindo, sobre dizer que Amor não podia voltar à sua forma original, para que ele mandasse tanto o ciúme quanto a guerreira, de arrasta para baixo, com o prota tendo uma luta mais difícil pela frente, pois ele não poderá atacar o Leviatã sem destruir Amor, ficando abalado ao ver a guerreira naquelas condições. O deus de Chronolife não se segura, e começa a dar risadas freneticamente, dizendo para a deusa, que eles só desfrutem da vista, chamando o prota de amigo, perguntando qual será sua decisão, pois ela é que definirá o rumo dessa batalha, com ele dizendo para o prota escolher entre salvar sua amiga, ou deixar o mundo inteiro queimar. Essa é a batalha entre o pecado mais forte, versus o jogador mais poderoso de Chronolife, sendo esse, o último capítulo do jogo. O prota está em uma situação complicada, pois não há maneira de derrotar o pecado do ciúme, sem machucar Amor também, com ele pensando ainda em uma forma de vencer sem ter que destruir a guerreira, mas de repente, o prota ouve alguém chamando Hyunin várias vezes, com ele olhando para trás para ver quem o chamava dessa maneira, sendo alguém conhecido do prota. Então ele vê que quem o chamava assim, era Urus, que estava feliz em ver o prota novamente, após percorrer um longo caminho até chegar no local da batalha, que pula na cara do prota abraçando ele de felicidade, com o dragão dizendo que colocou a pequena humana em segurança, como ele havia ordenado, com o prota dizendo que o Urus fez um bom trabalho, mas que agora pode tirar o pé da boca dele. E o Leviatã, que não tem nada a ver com a discussão deles, parte logo pro ataque, acertando o prota com uma investida lateral, que pela expressão do prota, foi um golpe poderoso, que arremessa ele com muita velocidade contra o chão, deixando o prota em uma cratera feita pelo impacto do golpe, dizendo que o monstro é um covarde, por atacar o prota enquanto conversa. Urus pergunta se o prota está bem, com ele respondendo que sim, exceto pela dor que está sentindo, mas que não há o que se preocupar, com o pecado continuando seu ataque, se preparando para disparar o seu raio de aniquilação contra o prota, com ele dizendo para o monstro que ele já está cheio desse truque velho, perguntando se ele só sabe fazer isso, dizendo que vai acertá-lo na cabeça antes de ele disparar o raio. Mas antes de fazer isso, o prota vê a Capitã Amor no centro da cabeça do pecado, pensando que se ele fizer isso, ela será a mais prejudicada, com ele não tendo coragem de completar seu contra-ataque, baixando seu graveto, e ficando totalmente à mercê do ciúme. Urus pergunta por que o prota se deteve em meio a um ataque do seu inimigo, mas não resta tempo para ele responder, pois o Leviatã dispara seu raio aniquilação contra o prota, que parece que não vai fazer nada para evitar ser atingido pelo golpe do dragão marinho. Então acontece uma grande explosão, vindo do poder imensurável do raio do ciúme, com o impacto do golpe arremessando Urus para longe, que só chama o prota de cuequinha enquanto sai pulando sem rumo, empurrado pelo ataque do pecado, deixando o dragão atordoado por um tempo, que diz que tem sorte de ainda estar vivo. Em seguida, Urus se recupera rapidamente da onda de choque, perguntando aonde ele está, com ele ficando impressionado com o poder do raio aniquilação do Leviatã, dizendo que a energia demoníaca vindo do pecado é muito mais densa e poderosa que a normal, ficando preocupado por não ver o prota em lugar nenhum, chamando por ele desesperadamente. Mas enfim o prota aparece,
deixando o dragão mais tranquilo, perguntando por que ele não respondeu, dizendo graças a Deus que ele está bem, ficando muito feliz, mas a expressão do prota está fria e distante da conversa de Urus, que percebe a falta de atenção do protagonista. O dragão pergunta se está acontecendo alguma coisa, pois deixou de atacar quando teve a chance de revidar contra o monstro, com Urus achando que isso é por causa da Capitã Amor, com o prota explicando que esse é o motivo para ele ter hesitado, pois o prota estava pronto para destruí-la, mas ao vê-la novamente, ele não conseguiu atacar por alguma razão que ele não consegue explicar. Mas enquanto o prota conta isso para Urus, o dragão estava com uma expressão muito maliciosa, que dizia que ele sabia muito bem o do porquê do prota não conseguir atacar o Leviatã, pois Amor apareceu novamente, com o prota perguntando para Urus, que cara é essa que ele está fazendo, dizendo que boa coisa não é. Então Urus abre o jogo, e diz que o prota não conseguiu fazer nada porque isso se chama está apaixonado, com o prota ficando vermelho, perguntando para o dragão se ele está querendo brincar em uma hora dessas, com Urus dando muitas risadas, dizendo que o prota ficou envergonhado quando ele disse isso. O dragão explica que o prota sempre foi excepcional, pois normalmente ele teria dado uma boa gravetada nesse dragão marinho, mas devido a ele sair com a Capitã Amor, o prota ficou um pouco sensível, com ele dizendo que Urus é ridículo, e que o dragão está vendo coisas, pois a paixão é apenas um ideal falso que é uma desculpa para um afeto não compreendido, e que mesmo assim, ele ainda não terminou a conversa com a Capitã Amor. Mas o dragão insiste, e diz que isso é muito bom, dizendo para o prota resolver isso outra hora, pois o dragão marinho é o ciúme da Capitã Amor, que também é um dos 7 pecados capitais, e que o prota não tenha medo e não se segure contra o monstro. Mas o prota ainda não parece confiante, que solta as bochechas de Urus, dizendo que ia fazer o que ele disse, mas ele começa a lembrar mais uma vez de Amor, não conseguindo nem completar sua frase. Então Urus enfia uma batata na boca do prota sem ele esperar, fazendo ele comer à força, tentando ensinar uma lição a ele, que não entende muito bem a atitude do pequeno dragão, com o prota perguntando o que é isso, com Urus respondendo que foi um presente da flor estrelada, dizendo para o prota entender o contexto, perguntando para ele por que ele está comendo batata, com ele respondendo que é porque Urus o obrigou. Então Urus explica que o prota está pensando demais, e que ele pode deixar os problemas para depois, dizendo para ele voltar a seu jogo de sempre, não deixando nada atrapalhar ele, pois preocupação é para gente inteligente, e que o prota não se encaixa nisso. Depois de ouvir o sermão de Urus, o prota volta a si, dizendo que o dragão tem razão, esmagando a batata com a mão, jogando fora aquela que ele está mastigando também, se preparando para voltar ao combate, com o Leviatã analisando o prota, para assim fazer seu ataque mais uma vez, mas que agora tudo vai ser diferente, pois o prota recuperou sua confiança. Em seguida, o prota diz que vai tratar o monstro como uma batata, pois delas tem muitas, usando o ataque incandescente para cima do graveto, desferindo uma rajada poderosa contra o pecado, que sofre bastante ao ser acertado pelo ataque do prota, que mesmo assim, não perde tempo, e se joga no chão rapidamente, rastejando em direção do prota em uma velocidade absurda, abrindo sua boca gigante para devorar o protagonista. O prota fica impressionado com o Leviatã, dizendo que ele é rápido bastante para esquivar, ficando longe do alcance do ataque incandescente do graveto, e que é o primeiro além do pecado da gula, Huracan, a esquivar desse ataque. Mas o monstro não liga para nada disso, atacando o prota com força, tentando devorá-lo com uma investida para baixo, mas o prota escapa com facilidade, estando bem à frente da cabeça do monstro, com ele dizendo com um sorriso no rosto, agora eu posso seguir como antes. O prota dá uma gravetada no pecado, só para deixar ele esperto na hora da pancada, arremessando a gigante criatura para o alto com força, que sente muito o impacto do golpe do prota, com ele aparecendo do outro lado rapidamente, golpeando mais uma vez a serpente marinha com mais força, fazendo o Leviatã ser golpeado de todos os lados de tão veloz que o prota é, bem parecido como Rock Lee fez com o Gaara em Naruto. E quando o prota estava para continuar seu ataque, Urus, que estava agarrado à capa do prota, fala: Ryugnin, que tal mirar dessa vez no corpo da Capitã Amor? Não incomoda você que ela fique destacada assim? Com certeza ela deve ser o ponto fraco do Leviatã, provavelmente o único.
com o Prota observando como Amor está realmente exposta e sem nenhuma defesa, com ele que pergunta ao dragão, essa sua estratégia, quer que eu ataque a Capitã Amor como um jogo de toupeiras? Com Urus que responde, bem, isso não seria mal, mas em tempos como esse, você poderia resolver isso com um beijo apaixonado, essa é a forma tradicional de despertar uma heroína adormecida, com um beijo francês. Mas o Prota não compra a ideia de Urus, apertando a boca dele para que não fale mais nada, arremessando o dragão para trás para não ouvir mais as besteiras que Urus diz, com o Prota que fala, beijando uma heroína adormecida? Não é que isso seja algum tipo de conto de fadas, e querendo acabar com isso, o Prota fala, ativar habilidade, espírito de um espadachim. Ele ativa sua habilidade novato mestre, que o jogo fala, habilidade, golpe de 2 mãos, segure sua arma com ambas as mãos, e realize um ataque forte concentrado. E o Prota para finalizar o pecado do ciúme, ele fala, aí vai um ataque com as 2 mãos. O Prota golpeia usando uma das habilidades mais poderosas do graveto, mandando uma rajada concentrada do poder antigo do guerreiro espadachim, acertando o Leviatã, com o poder do graveto saindo do planeta como sempre, mandando a criatura para as estrelas. Com o Prota que fala, o último dos 7 pecados capitais, foi finalizado. Mas o Deus com um sorriso fala, o jogo ainda não acabou, apontando seu dedo para cima, que continua e fala, eu disse que a habilidade do pecado do ciúme é única, e que pode absorver seres animados ou inanimados, se fundindo com eles. Com o Prota sentindo uma enorme presença, acompanhada de uma pressão esmagadora, percebendo que o pecado ainda não tinha ido de arrasta para baixo, que fala, de maneira nenhuma, isso é impossível, o pecado se fundiu com a lua? Agora o chefão se tornou a maior estrela natural conhecida, tem centenas de milhares de metros e volume, se aproximando cada vez mais do planeta, abrindo sua boca colossal em direção do continente aonde o Prota está, parecendo que a destruição do planeta já é iminente. À medida que o monstro se aproximava do planeta, a sombra do pecado ficava mais evidente em cima do Prota, dando a certeza que o ciúme estava apontado para ele, com o Prota estando bastante sério com essa ameaça, talvez pensando que dessa vez, o inimigo superou todas as expectativas, estando tão próximo da atmosfera do planeta, que já dava para ver seu enorme tamanho sobre o Prota. Urus cai em desespero que fala, isso é loucura, ele se fundiu com a lua, e agora o que vamos fazer Ryunin? Se golpear daqui, os destroços da lua vão destruir o planeta, de um jeito ou de outro a gente perde. Mas o Prota discorda do dragão que fala para o pecado, você é muito descarado, como se atreve a tentar explodir um planeta diante de mim? Admiro sua coragem, mas agora vou mostrar como destruir um planeta sem destruir outro. Então o Prota fala, ativar habilidade, 8 espelhos da visão, abominação. Em seguida, o Prota começa a aumentar de tamanho, alcançando uma altura e volume consideráveis, que só aumenta cada vez mais à medida que o tempo vai passando, com o Prota só parando de crescer, depois que seu tamanho se igualar ao seu mana máximo. Enquanto isso, o pecado do ciúme percebe que algo está acontecendo no planeta, e para sua surpresa, ele vê uma figura gigantesca saindo de Chrono Life, que só vai crescendo mais e mais, chegando a apoiar o graveto para sair de lá, com essa figura gigante sendo Prota, que agora está tão grande quanto o próprio planeta. Finalmente o protagonista parou de crescer, mas ficou tão grande que mal consegue ficar em cima de Chrono Life, que fala, também vou usar isso, espírito de um titã. A habilidade oculta, espírito de um titã, consegue o poder máximo dos antigos titãs, 1000% mais dano e área de efeito durante a habilidade. O Prota ativou 2 das habilidades mais apelonas do jogo, primeiro usando um dos 8 espelhos da visão para aumentar de tamanho, depois o espírito de um titã para potencializar seu ataque vezes 1000, como o Prota que fala, abominação e espírito de um titã, a melhor combinação destruidora de planetas, agora sim. Pecado do ciúme, aqui vou eu. Com ele se preparando para atacar, mandando o golpe mais forte do graveto até então, disparando a maior e mais poderosa rajada do graveto sobre o pecado capital, que é pego pelo golpe imensurável do Prota, alcançando uma proporção que está em outro nível. Nada restou do pecado do ciúme, mas a guerreira Amor ainda estava viva, flutuando no espaço,
Mesmo depois do pecado ter recebido aquele ataque maciço do Prota, que pega Amor em seus braços antes que ela vá para mais longe, observando ela enquanto está sem consciência, pensando que apesar dos acontecimentos, tudo deu certo no final, com ele voltando para Chrono Life, marcada pelas pegadas gigantes dos pés dele. E esse foi o capítulo 60 do mangá, Graveto Reforçado nível 99. Se você gostou do vídeo, deixe o like, isso ajuda muito o canal. E deixe nos comentários se quiserem que eu traga mais um capítulo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nada. Obrigado por assistirem e se inscreverem. E até a próxima.